Olá, eu me chamo Isabela e esse é o nosso trabalho integrador de química. Eu vou falar hoje sobre os haletos orgânicos. O que é um haleto orgânico? Bom, os haletos orgânicos, ou halogenetos orgânicos, compõem o conjunto de substâncias orgânicas que possuem átomos de halogênio ligados à cadeia carbônica. Os halogênios são os elementos da família 17, mas nesse caso contaremos apenas com os átomos de flúor, cloro, bromo e iodo. Os haletos orgânicos são compostos por três grupos: os haletos de alquila, que são derivados de hidrocarbonetos não aromáticos; haletos de arila, que derivam de hidrocarbonetos aromáticos, e só relembrando que aromático e não aromático é quando tem um ciclo ou não, viu? Haletos de acila derivam de ácidos carboxílicos e por isso são carbonilados. E ácido carboxílico é o COOH, que é um dupla O e ligado com OH. A sua classificação é de acordo com a quantidade de átomos de halogênio ligados à cadeia. Então, se for um monohaleto, vai ter só um átomo de halogênio na cadeia. Um dialeto vai ter 2 átomos. Um trialeto vai ter 3 átomos de halogênio na estrutura. Agora, para a gente falar sobre nomenclatura, eu vou relembrar um pouco sobre a nomenclatura usual. A gente tem met, para quando é só um carbono, et, quando é 2, e assim vai seguindo. Prop, but, pent, ex, ept, ect, non e dec. 10 carbonos. Quando tem uma ligação simples é an, uma ligação dupla é en e uma ligação tripla é in. Quando temos duas ligações duplas, a gente escreve dien, e quando são duas ligações triplas, di e en. A nomenclatura dos haletos é feita a partir da quantidade de halogênio, mono, di ou tri, mais o nome desse halogênio e o nome do hidrocarboneto que está junto dele. Então, a gente tem aqui um exemplo de um haleto de acila, onde tem uma cadeia carbônica com 3 carbonos ligados a um heteroátomo oxigênio, e no primeiro carbono a gente tem uma ligação dupla com um oxigênio, e ali do lado, ligando com o oxigênio que não é o dupla, que não tem dupla ligação, a gente tem um bromo. Então ele vai ficar brometo de butanoíla. Buta porque são 4 carbonos, an porque todos eles são ligados em uma ligação simples, e brometo porque a gente tem o bromo, que é o nosso halogênio. Agora, 2 exemplos de um haleto de alquila e um de arila, separadamente. A gente tem esse anel benzênico ligado a um cloro, então ele vai ficar... A gente tem esse anel benzênico ligado a um cloro e um flúor, então vai ficar um cloro, 3 flúor, benzeno, ou metaclorofluorbenzeno. E do outro lado, a gente tem uma cadeia com 4 carbonos ligados a um cloro, então vai ficar 2 clorobutano. Como são formados os haletos orgânicos? Os hidrocarbonetos insaturados, como alcenos e alcinos, podem sofrer adição de halogênios na forma de substâncias simples ou de haletos de hidrogênio, como o HCl ou o HBr, que a gente vai ver nos próximos exemplos, e assim se transformar em haletos orgânicos, mais especificamente em haletos de alquila. A gente tem um exemplo aqui na tela. Já alcanos e hidrocarbonetos aromáticos formam haletos orgânicos por reações de substituição. Como você pode ver, no primeiro exemplo, o cloro foi substituído pelo hidrogênio, então eles trocaram de lugar. E no segundo exemplo, o hidrogênio também substituiu o lugar com o cloro. Os haletos de acila, ou haletos ácidos, também são obtidos por reações de substituição. Então, neste caso, o cloro substitui o lugar do hidrogênio de novo, formando
uma ligação com o oxigênio e uma ligação com o hidrogênio. Sobre as propriedades dos haletos orgânicos. Quanto à sua polaridade, a ligação CX, onde X é qualquer halogênio que a gente já citou, ela tem que ser polar, porque o halogênio é mais eletronegativo que o carbono. Isso faz com que o carbono tenha carga parcial positiva e o halogênio tenha carga parcial negativa. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, mais polar será a molécula. Então, numa ordem de polaridade da ligação, uma ligação entre carbono e flúor é mais polar do que uma ligação carbono e iodo. Sobre os pontos de ebulição. Os pontos de ebulição aumentam conforme aumenta a massa molecular. Então, um CH3 com iodo tem um ponto de ebulição maior do que um CH3 com o flúor. Os haletos com cadeias maiores também têm maior ponto de ebulição, devido às forças de Van der Waals mais intensas. Haletos são geralmente líquidos ou gasosos à temperatura ambiente, e isso depende da sua massa. Quanto à solubilidade e densidade, eles são pouco solúveis em água, porque não formam ligações de hidrogênio fortes com ela. A densidade aumenta com o tamanho e o número de átomos de halogênio. Então, haletos com bromo e iodo costumam ser mais densos que a água, e haletos com flúor e cloro são menos densos que a água. Quanto à reatividade, depende do tipo de carbono ligado ao halogênio. Se for um haleto primário, eles vão ser menos reativos. Um haleto secundário, eles vão ser reativos mediamente. E se forem haletos terciários, eles vão ser mais reativos. Também depende da natureza do halogênio. Então, um iodo é mais reativo do que um flúor. Isso acontece porque a ligação carbono-iodo é mais fraca e ela é mais fácil de quebrar. Agora, algumas curiosidades para a gente finalizar. Você sabia que o CFC, o clorofluorcarboneto, são derivados halogenados dos alcanos? São conhecidos também por freons. A substância é usada para refrigeração em aparelhos de ar-condicionado, geladeiras e gás propelente de aerosóis. Seu uso generalizado recebe críticas, uma vez que tais compostos são capazes de destruir a camada de ozônio. De forma geral, quando um CFC se decompõe por ação da luz, ele gera radicais livres de cloro e flúor, que são capazes de consumir o ozônio. O nome comercial é clorofórmio. Já foi utilizado na lavagem e secagem de roupas e também como anestésico local. A rainha Vitória da Inglaterra utilizou a técnica do anestésico no parto de seus 2 filhos caçulas. E isso se popularizou no começo do século XX em países de língua inglesa e alemã. Posteriormente, a anestesia com clorofórmio passou a não ser mais utilizada, já que ela é considerada tóxica para os seres humanos. Essa foi a nossa pesquisa, muito obrigada. Eu deixo vocês com a Mariana resolvendo um exercício sobre haletos orgânicos. Vamos fazer agora um exercício sobre haletos orgânicos para a gente colocar em prática a parte teórica. Esse exercício é da Universidade Estadual do Ceará de 2016. E ele diz assim: os haletos orgânicos são muito utilizados como solventes na fabricação de plásticos, inseticidas e gás de refrigeração. Assinale a opção que associa corretamente a fórmula estrutural do haleto orgânico com o seu nome e o PAC. Então, a gente vai olhar aqui, todos são haletos, então significa que em algum dos carbonos das cadeias vai ter um halogênio, que pode ser um bromo, um cloro, um flúor ou um iodo. Então, a gente procura aqui na alternativa A, a gente vai começar analisando. O que a gente tem aqui? A gente tem um bromo ligado a esse carbono aqui. Então, a gente tem um brometo, certo? E como que a gente vai fazer a nomenclatura? Para a gente fazer a nomenclatura, a gente tem que saber a posição de onde está esse boro. E para a gente saber a posição, a gente tem que numerar os carbonos. E como que a gente numera os carbonos? A gente tem uma ordem de priorização. Primeiro, a gente prioriza a insaturação,
depois a ramificação e em seguida o halogênio. Então a gente vai olhar aqui. Tem alguma insaturação nessa primeira cadeia? Não, porque todos os carbonos fazem ligações simples, ó. São todas saturadas. Então a gente vai para a ramificação. Também não tem nenhuma ramificação de carbono aqui. Então a gente já olha direto pelo halogênio, que o halogênio ele é considerado uma ramificação dentro dessa cadeia. Então a gente começa contando pelo carbono que está mais próximo da ramificação do boro, que é esse carbono aqui. Então, esse aqui é o primeiro carbono, esse é o segundo carbono, esse é o terceiro, e esse é o quarto carbono. Então, a partir disso, agora a gente pode fazer a nomenclatura. Como que a gente começa? A gente começa colocando a posição do bromo. Então, a gente coloca aqui, a posição do bromo é 2, certo? Aí a gente coloca 2, bromo. E a gente faz a nomenclatura do hidrocarboneto de origem. Então, a gente conta aqui, tem 1, 2, 3, 4 carbonos, tem 4 carbonos. É met, et, prop, but, então é um butano. Essa seria a nomenclatura correta. Porém, na alternativa, a gente tem que... A nomenclatura é 3-bromo-butano. Então, essa alternativa está errada, porque a posição do bromo é a posição 2 e não a 3, né? A terceira posição, ok? Então, a gente vai para a alternativa B. Aqui na alternativa B, a gente tem um anel benzênico como cadeia principal e a gente tem uma ramificação de carbono e uma ramificação de halogênio, um flúor aqui. Então, como que seria essa nomenclatura? Primeiro, a gente vai considerar a ordem da insaturação, né? Então, a gente não vai considerar a insaturação. Então, a gente vai direto para a ramificação, porque aqui nós temos um benzeno como a cadeia principal, certo? Então, como que seria essa nomenclatura? A gente vê que o flúor e essa ramificação de carbono, que é um metil, porque tem um carbono só, então metil, que é uma ramificação. Então, a gente vê aqui que eles estão em lados opostos. Então, como seria essa nomenclatura? Primeiro, a gente começa contando aqui pelo flúor, pelo fluoreto, porque a gente prioriza a ordem alfabética. Como o fluoreto começa com F e o metil começa com M, a gente começa contando do fluoreto. Então, seria 1 flúor, 4 metil, benzeno. Porque a cadeia principal, o hidrocarboneto de origem, é um anel benzênico, é um benzeno. Então, a gente vê aqui que na alternativa a gente tem assim, 1 flúor 4-metilfenol. Fenol seria se esse anel benzênico fosse uma ramificação, mas ele não é uma ramificação, ele é a cadeia principal. Então, não é fenol, é benzeno aqui no final. Então, essa alternativa também está incorreta. Aí a gente vem para a terceira alternativa. Aqui na terceira alternativa, a gente tem um boro aqui, a gente tem um cloro aqui e a gente tem um flúor aqui. Então, como que a gente vai fazer a numeração dos carbonos? O carbono que está mais próximo de uma dessas ramificações de halogênio. Qual que é esse carbono aqui? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto carbono. Então, como que seria essa nomenclatura? A gente colocaria, como está em ordem alfabética, a gente começa pelo bromo. Então, o bromo, ele está no quarto carbono. Então, 4, bromo, certo? Aí, depois do bromo, vem o cloro, certo? Que o cloro começa com C, vem o cloro. E o cloro, ele está no terceiro carbono. 3, cloro. E depois, 2, flúor. Depois a gente coloca o nome baseando-se no hidrocarboneto de origem. Como a gente tem 6 carbonos, a gente tem met, et,
prop, but, pent, hexano, certo? A gente tem um hexano, então a gente vai ficar aqui com 4 bromo, 3 cloro, 2 flúor, hexano, certo? Então, quando a gente vai olhar a nomenclatura que está aqui, a gente vê que eles começaram pelo flúor. Só que a gente não começa pelo flúor porque a gente prioriza a ordem alfabética, certo? Então, essa alternativa também está incorreta. Então, a gente já sabe que a última é a correta, só que a gente vai fazer a análise dela. Por que ela está correta, certo? Então, a gente vai olhar aqui. Onde que a gente tem um bromo? A gente tem um bromo aqui, certo? E a cadeia principal, ela tem 2 carbonos. Esse carbono e esse carbono. E esse anel benzênico aqui, ele é uma ramificação, certo? Então, como que a gente vai começar contando? A gente vai começar contando pelo carbono que está mais próximo do bromo, que é esse aqui, ó. 1, 2. Então, como que a gente vai ter a nomenclatura aqui? 1, bromo. Depois a gente vai para outra ramificação. Lembra que a gente prioriza as ramificações? Então, a gente olha em ordem alfabética. Aqui a gente tinha um bromo. E aqui, como a gente tem um anel benzênico, a gente tem um fenil. É o nome da ramificação com o anel benzênico. Então, ele está no segundo carbono, certo? Esse aqui é o segundo carbono e ele é uma ramificação do segundo carbono. Então, 2-fenil. E depois a gente faz como a nomenclatura do hidrocarboneto de origem. Como nós temos 2 carbonos na cadeia principal, met, et, a gente tem um etano. Então, a gente analisa aqui como está a nomenclatura aqui e a gente vê que essa alternativa é correta. Então, a alternativa correta, letra D.